segunda-feira, dia de eu salvar a sua redação, e na verdade não sou eu que vou salvar a sua redação. É um ex-aluno meu que já está na universidade, feliz com o seu curso e que tirou um 960 no ano passado e que vai te ensinar um truque que eu ensinei a ele para iniciar qualquer redação. Vem comigo, porque o João e eu vamos salvar a sua redação no dia de hoje. Eu quero dar um alô especial para os meus alunos dos cursos extensivos e intensivos pelo seguinte, eu vou ali nos bastidores. Eu pensei nesse Salvando Sua Redação de hoje por causa deles. Neste sábado, a gente vai ter um aulão especial sobre como usar a Constituição na sua redação. E esta é uma das redações que eu selecionei para eles verem os meus truques sendo aplicados. E se você tiver o interesse de fazer parte das minhas turmas, as matrículas ainda estão abertas e o link é encontrado aqui embaixo na descrição deste vídeo. O João foi meu aluno durante 2 anos e nesses 2 anos ele absorveu o truque de usar a Constituição para qualquer tema de redação, desde que seja bem usado. E por isso eu trouxe a redação do Enem 2022 dele, em que ele tirou 960 e a gente daqui a pouco conversa sobre esse 960, e ele usou a Constituição Federal de 88 para começar a sua escrita. Vamos dar uma olhada nesse truque? Lembrando, o tema era a questão dos povos e comunidades tradicionais. E aí ele começa já apresentando um repertório sociocultural, o artigo 6º da Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, o princípio da isonomia. Assim, ele garante que o corretor saiba que isso não estava no repertório, né? Isso não estava na coletânea. Portanto, quando ele fala o princípio da isonomia, o artigo 5º, ele faz uma referência que é necessariamente externa à coletânea. Então, já vou colocar aqui, primeira coisa, na hora em que ele faz isso, ele garante que o corretor perceba que o repertório sociocultural dele é externo. Em seguida, ele faz o seguinte, o qual, então ele retoma para explicar, garante a igualdade perante a lei entre os brasileiros, não havendo qualquer exceção. Na hora em que ele faz essa breve explicação, ele está garantindo que o repertório dele é necessariamente pertinente, tem alguma coisa a ver com o tema. E só de falar que é a Constituição, a gente sabe que é um repertório legitimado, válido. Porque quando ele fala da Constituição, eu sei que o que está em jogo ali é um repertório sociocultural de uma área reconhecida, legitimada. Na hora em que ele apresenta essa breve explicação, ele garante que mesmo um corretor que não conhece o artigo 5º e o princípio da isonomia, entendam que isso tem a ver com o tema. Portanto, esse repertório se torna agora pertinente. E o que ele precisa agora é me explicar o que isso tem a ver especificamente com o tema e com o argumento. Vamos ver como é que ele faz isso? Entretanto, então ele estabelece uma relação de contraste em oposição ao que é garantido na Constituição, ao ser analisado o atual panorama da tema valorização dos membros de comunidades tradicionais, e aí ele exemplifica como indígenas, quilombolas e ciganos, entre outros que possuem contato íntimo e respeitoso com a natureza. O João é bem esperto. Na hora em que ele coloca outros que possuem contato íntimo e respeitoso com a natureza, ele já está adiantando um argumento que virá posteriormente no desenvolvimento dele. Então aqui ele já garante o argumento 1. Percebe-se, olha que lindo o uso do travessão e vírgula. Quem é meu aluno sabe que eu gosto muito do uso dos travessões para dar complexidade sintática, para, entre outras coisas, valorizar a competência 1. Falando nisso,
Estamos nas últimas vagas para os meus cursos. Por favor, se você tem interesse, clica nos links que estão aqui embaixo. Voltando, percebe-se que tal prerrogativa, a prerrogativa constitucional, não tem sido amplamente efetivada. Então, aqui ele está apresentando a situação problema, SP. Isso que ele acabou de falar se justifica, se sustenta pelo fato de que, em uma sociedade capitalista e com reflexos culturais europeus, então ele está apresentando aqui os obstáculos 1 e 2, os povos que não possuem relação comercial com o meio ambiente, portanto, ele estabelece um contraste com os povos tradicionais. Então, deixa eu até colocar aqui a ligação. Tendem a serem historicamente desvalorizados. O que? Então ele retoma, e aí é muito interessante. Historicamente desvalorizados é o tema. O que se mostra como uma tentativa de invisibilização. E aí ele vai fechar o primeiro parágrafo. Dessa forma, concluindo o primeiro parágrafo, para que consequências dessa questão, e aí ele vai mostrar consequências que vão vir posteriormente, a exemplo da manutenção de pensamentos racistas e elitistas e da ameaça à cidadania dessa parcela social, então ele aponta consequências dessa parcela social sejam atenuadas, medidas interventivas são necessárias e ele aponta para a proposta de intervenção. Então, a gente observa aqui que o João, no final das contas, faz repertório jurídico, em seguida ele mostra quais são as duas principais ameaças a essa garantia jurídica, as consequências desse problema e aponta para a proposta de intervenção. Quem é meu aluno sabe que eu não gosto de modelos prontos. O João, em oposição, ele fez um modelo próprio. Ao longo do treinamento dele comigo, ele desenvolveu esse modelo de introdução. Se vocês quiserem, eu posso analisar outros temas de outros textos do João, mas ele sempre faz a mesma ordem: garantia constitucional ou legal, contraste com a situação problema, causas da situação problema, consequências da situação problema e aponta para a proposta de intervenção. Portanto, jovens, eu não gosto de modelos prontos, eu gosto de modelos próprios. E eu tenho que te contar o seguinte: existe uma polêmica nesta redação. O João recebeu a seguinte distribuição de notas: 180, 200, 200, 200 e 180. E eu vou ser muito sincera, eu discordo desse 180 na competência 5. Na minha opinião, além de uma introdução perfeita, o João fez uma proposta de intervenção perfeita. Entretanto, eu só vou corrigir essa proposta de intervenção se vocês deixarem aqui embaixo qual é a treta Jana. Deixa aqui embaixo a sua pergunta sobre a proposta de intervenção do João, se você quer que eu corrija o resto do texto do João, se você gostou da introdução e se você tem um modelo próprio. Aluno meu não tem modelo pronto, ele desenvolve o próprio modelo textual. Nesse caso, como vocês podem ver, já na introdução, o João apresenta um repertório sociocultural externo, legitimado, pertinente e produtivo. A partir disso, ele apresenta a situação-problema, em seguida, causas da situação-problema, consequências da situação-problema e antecipa a proposta de intervenção. Ele tem um modelo próprio. Você pode usar o modelo dele, desde que você se aproprie e torne isso um modelo autoral. Me conta o que vocês acharam deste vídeo, se vocês querem mais vídeos curtinhos assim, e principalmente assine o canal, ative as notificações, deixe o seu comentário. Quarta-feira nós temos o Ver, Ler e Ouvir,
Sexta-feira, o giro da Jana e quem sabe, se vocês pedirem suficientemente nos comentários, na próxima segunda eu posso corrigir a proposta de intervenção do João. Um beijo e até a próxima!